Entendi. O Bolsonaro, ele tá absolutamente... Assim, ele não tá governando. Isso aí é claro. Essa é a grande realidade. Então, ele deu cargo de primeiro escalão e ele triplicou o que os outros presidentes davam para fazer articulação política. O Temer, com 3 vezes menos, aprovou 2 reformas e se livrou de 2 denúncias em plenário, que é caro você comprar o voto de um deputado na sua base parlamentar para votar contra um presidente impopular. Mas não é foda que eles fazem isso dentro da lei? Com emendas e o caralho? Mas é que tem essa parte. Daí, aqui a gente tá falando da parte política, do desastre político do Bolsonaro. Eu sei, só que eu acho que pra população comprar o impeachment, posso estar falando merda aqui, tem que ter um negócio, tipo, se for um negócio do jogo, ele tá jogando o jogo de uma forma ruim, mas ele tá jogando o jogo. Por isso que eu acho que a última fala dele foi muito perigosa pra ele, e eu acho que é por isso que ele teve que voltar atrás, quando ele falou que não ia aceitar as cumprir a decisão judicial do Alexandre de Moraes. Porque isso é um crime, claro, o presidente não pode se negar a aceitar uma decisão. Quando ele passa essa lei, essa barreira, aí a gente já entra num negócio que eu acho que o impeachment já é crível, que é difícil até do Arthur Lira não ignorar. É difícil ignorar, que não assim, tem como. Vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, processo de impeachment é um processo político. É muito importante deixar isso claro. Quem vai ser o juiz? A Câmara. A Câmara, quem tem lá? Os representantes da sociedade. Então, é importante deixar claro que o motivo jurídico, é claro que ele importa, mas importa menos. O motivo político, ele é sempre mais pesado e mais relevante do que o motivo jurídico. Esse é o primeiro ponto que a gente estava discutindo antes. Segundo ponto, como que você faz, então, para que os deputados votem pelo impeachment ou não? Só tem um jeito, pressão popular. Porque o deputado, cara, ele tá preocupado normalmente com a reeleição, somente. Este cara, ele precisa ouvir a base dele. Então, eu sou um deputado, sei lá, sou um deputado do interior da Bahia, sou um deputado, sei lá, do Piauí, do Rio Grande do Sul. Eu vou lá na minha base ouvir o que a minha base, que quem me elege, o que eles estão falando. Se esta base fala, eu quero impeachment desse cara, esse cara se sente pressionado a votar pelo impeachment. E isso acontece, inclusive, também com o Arthur Lira, muito mais, porque o Arthur Lira, quando chegar em 2022, ele sabe que a popularidade do Bolsonaro está derretendo cada vez mais, e ele sabe que a base dele, que é no Nordeste, é uma base que vai estar com o Lula, inclusive. Então, até onde ele pode segurar os pedidos de impeachment? Por isso que a gente tem todo esse esforço de fazer manifestação, de fazer isso aqui, entrevista, debate, e para que mostre para as pessoas que há um porquê, essas pessoas queriam essa demanda e esse cara se sente pressionado a fazer alguma coisa, que foi o que aconteceu com a Dilma também. Você acha que o Eduardo Cunha, na época, abriu o processo de impeachment contra a Dilma por quê? Porque ele, vou fazer algo de bom pro país? Não. Porque ele falou, cara, a minha base lá no Rio de Janeiro tá, assim, não dá mais para tolerar a Dilma. Eu preciso abrir esse processo de impeachment. Então é isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa dar um recado para o Arthur Lira, que não é que ele precisa abrir o processo de impeachment. Ele precisa fazer isso. E o deputado precisa votar. E o Kim entende muito disso, que ele conhece bastante de Brasília. Nós já estamos numa maré, assim, bem parecida com o que a gente estava com a Dilma. Falta um empurrãozinho final. Qual que é o empurrãozinho final? 12 de setembro. Então é por isso que é tão importante. Aí você fala, mas não muda o país. Muda um país, cara. Mas muda muito. Se você pegar o choque de realidade que teve entre o governo Dilma e o governo Temer, que foi um governo tampão, vamos dizer assim, cara, foi absurdo. Nós aprovamos fim do imposto sindical, nós aprovamos PEC do teto, nós controlamos a inflação, controlamos os juros, a bolsa subiu. Foi maravilhoso, cara. Então a gente precisa disso.